Muito bem, boa noite, pessoal! É isso aí, meu nome é Werner Silveira, eu sou idealizador do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, sou regente e diretor artístico da Orquestra Ovo, sou percussionista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e eu estou aqui para enriquecer a sua cultura através da história da arte, isso enriquecer a sua cultura geral através da história da arte, desenvolver a sua escuta para você escutar melhor a vida através da história da música, através da história da arte. A live de hoje eu vou falar aqui sobre alguns hinos. Estamos em plena Olimpíada, né? Um movimento muito bacana, Olimpíada que teria sido... Boa noite para as pessoas que estão entrando aqui, maravilha! Tem gente já falando aqui, já entrou falando um sensacional. Aqui, ó, boa noite, mestre, boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui. Eu pensei nesse tema aí por uma coisa muito curiosa. Já vou começar a falar, ó, lembrando que essa live Papo que Toca é uma live que eu quero a participação de todo mundo. Então, quando eu terminar a minha introdução, vou colocar música para tocar. Eu, na verdade, vou usar hoje, porque teve uma live que eu coloquei alguns trechos musicais e o Instagram e o YouTube me deu bomba. No meio dos trechos musicais a minha live caiu. Isso não vai acontecer de novo, por quê? Porque eu vou colocar 5 segundos e vou parar. E vou colocar mais 5 segundos e vou parar. Então nós vamos fazer desse jeito aqui para não tomar bomba do Instagram. Essa live está sendo feita só pelo Instagram, não está sendo feita nem pelo YouTube, nem pelo Facebook. Por quê? Porque a live Papo que Toca é uma live que as pessoas podem se manifestar. É só pedir aí para poder participar ao vivo da live. Eu aceito o convite e aí a gente vai conversar um pouquinho, porque eu quero ouvir qual é o seu hino. Aí, linda, ó, a Linda que entrou agora, minha aluna da 5ª turma do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. A Kátia entrou também, que foi aluna da 4ª turma. Então, eu quero ouvir de vocês qual é o hino, né? Qual o seu hino, qual é o hino de vocês. E eu pensei nesse tema por uma coisa muito curiosa. Logo que começou a Olimpíada, o meu pai estava muito curioso, e eu só fiquei sabendo disso depois. Ele estava muito curioso para saber qual seria o hino do ROC, ROC, Russian Olympic Committee. Né, esse Comitê Olímpico Russo, porque todo mundo sabe que a Rússia ela foi banida, né, da Olimpíada desde a Olimpíada passada por causa daquela coisa do exame antidoping. Então, eles se reuniram, criaram um comitê, e eles não podem usar a bandeira russa, não podem usar o nome, né, estão usando o Comitê Olímpico Russo, não podem usar uniforme com a bandeira e não podem usar o hino também. Eu não tinha me atentado para esse negócio. E aí depois que a Rússia ganhou a primeira medalha de ouro, meu pai me ligou, super empolgado. Filho, tem que te contar uma coisa. Aí que ele explicou. Eu estava curioso para poder saber como é que ia ser esse negócio, que música que ia ser e tal. Quando ele falou que música que ia ser, eu falei assim, cara, eu tenho certeza que é Tchaikovsky. Pensei, né? Com certeza vai ser Tchaikovsky, né? E aí, eu falei assim, e aí, pai? E ele falou assim, e aí, meu filho, que foi uma comoção, os atletas russos todos chorando, porque você não acredita o que foi o hino deles, mas me conta, gente. Concerto para piano número 1 de Tchaikovsky, que é, assim, eu comentei isso com a minha esposa, né? Aí eu falei para ela, falar qual que é o concerto? Aí eu coloquei para ela ouvir, para ela ver qual que era a melodia do concerto, porque eu cantei, mas eu canto muito mal e ela não reconheceu o meu solfejo. E aí eu coloquei para ela e ela falou assim, nossa, que maravilha, mais bonito do que qualquer hino. Eu falei assim, realmente é mais bonito que qualquer hino, né? Então eles escolheram muito bem. Eu achei isso incrível, assim, né? E eu comecei a questionar, nossa, qual que seria o nosso hino, o nosso segundo hino, né? Aqui no Brasil. E aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a resgatar alguns casos sobre isso, né? Sobre esses hinos não oficiais. E é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. O que eu fui pesquisar que é o seguinte, esse hino do Comitê Olímpico Russo, eles queriam que fosse uma outra música, que é uma música popular, uma canção popular russa, que ela ficou muito presente, ela ficou muito, não é presente que eu quero falar, não, ela ficou muito, ela passou a ser muito significativa na época da Segunda Guerra Mundial, logo antes da Segunda Guerra Mundial. Foi uma música que se cantava muito, assim, com uma
uma noção, uma coisa de esperança, sabe? De vamos vencer, enfim, né? Como uma coisa anti-guerra, vamos dizer assim, uma maneira de se manifestarem assim contra aquela guerra. E foi uma música popular. Só que essa música ela foi rejeitada pelo comitê quando eles levaram essa proposta, né? Porque ficaria uma coisa assim muito datada como uma música do regime soviético ainda. Então assim é uma música do período soviético, né? Da Rússia, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então isso daí não entrou. Mas olha que coisa interessante. Eu vou colocar aqui para a gente poder ouvir essa canção popular russa. Eu não me atrevo a ler o nome dela, mas é alguma coisa como Katyusha. Katyusha. Não sei se pronuncia assim. Mas vamos ouvir. Agora eu vou colocar o som na caixa alto. Parei. Deu para ouvir aí, Lu? A Lu já entrou. Coloque aí para mim se você conseguiu ouvir. Quem está aí na live, só coloca para mim. Deu para ouvir? E aí eu vou continuar aqui a minha historinha, as minhas referências. E quando vocês quiserem participar, já pode colocar aí que eu faço uma filinha aqui. Ó, sim, ouvi certinho. Vamos continuar ouvindo mais um pouquinho. Eu estou enganando aqui, viu, gente, o sistema aí do Instagram, para ele não me dar bomba. Pronto, aí ia começar a cantar agora, ó. É isso aí. Né? Então, esse daí foi a primeira proposta que o Comitê Olímpico Russo fez. E não passou por essas razões que eu expliquei aqui, né? Uma música que foi muito marcada, assim como uma música soviética, né? Uma música ali do regime soviético pré-Segunda Guerra Mundial. E então eles colocaram finalmente o Tchaikovsky, né? Eu vou colocar aqui o inicinho do concerto para piano número 1, que é a parte que a Rússia, o Comitê Olímpico Russo, está usando como seu hino, né? Vamos ouvir. É uma gravação aqui, gente, com a Marta Argerich, uma das maiores pianistas do planeta, da história da NBA. Vamos ouvir. Parei porque essa é a introdução, aí a gente vai ouvir agora a melodia maravilhosa que todo mundo reconhece. Vamos seguir. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Já temos uma pessoa pedindo para participar, já está na fila, a Kátia, maravilhoso, Kátia. Vamos esperar então um pouquinho, eu vou terminar de contar as historinhas aqui e a Kátia vai entrar ao vivo comigo. Então, gente, essa música E meu pai falou que foi uma comoção, assim, os atletas todos chorando. Cara, quando eu fui colocar o concerto para ouvir, eu comecei a chorar, imaginando essa situação toda. Tchaikovsky, gente, é demais, assim, é bonito demais, essa música é maravilhosa. Então, assim, é isso. E aí eu comecei a lembrar, né? Eu falei que eu comecei a pensar, né? O que seria esse hino não oficial brasileiro, né? Comecei a pensar até assim, quais são os meus hinos? E aí também lembrar de alguns casos, como por exemplo, há muitos anos atrás, veio um percussionista austríaco tocar com a Filarmônica, Martin Grübinger, o nome dele, Martin Grübinger. Ele veio tocar com a gente e o cara é um espetáculo, gente, novinho pra caramba, mas assim, toca muito, é um negócio muito impressionante. E um cara muito simpático, então assim, ele fez os ensaios, aí ele veio conhecer o naipe de percussão, aí a gente conversou um pouquinho, vocês vão almoçar aonde? Nós vamos almoçar um lugar aqui perto e tal, aqui pertinho, né, do Mineiro.
E fomos. E aí a gente conversando de um monte de coisa e tudo. E aí ele falou assim: nossa, vocês fizeram da abertura da sala a segunda sinfonia de Mahler, né? Eu falei assim: foi para inaugurar a sala. Quando eu terminei de falar isso, porque se não me engano ele veio no ano que a sala inaugurou, no ano seguinte. Então não tinha muito tempo que a sala em Minas Gerais tinha sido inaugurada. Ele foi, quando eu falei, né, a gente tocou a segunda sinfonia de Mahler, bonita demais a música, né, Mahler, incrível tal. Ele começou a cantar o trecho do final. Cantando tudo, assim, o trecho do final. E aí é uma letra tão bonita, né? Porque a sinfonia número 2 de Mahler é a ressurreição, fala sobre a ressurreição. E o quinto movimento fala: ressuscitarás, sim, ressuscitarás. Vida imortal, para florescer novamente tu foste semeado. Crê meu coração, não perderás nada. Alcançou aquilo que desejaste, aquilo que amaste, aquilo por que tu lutou. Crê, tu não nasceste em vão, não viveste nem sofreste. A foste conquistada, com asas que ganhei na dura batalha do amor, alcei voo para a luz que nenhum olho penetrou. Morrerei para poder viver. Ressuscitará, sim. Meu coração ressuscitará em um instante. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu acho que esse texto aí da ressurreição, inclusive, se não me engano, foi escrito por Mahler mesmo. Então, e aí ele cantando, e ele foi cantando e cantando assim, perfeito, assim, como se eu estivesse ouvindo aquele coro maravilhoso, né? Eu falei: cara, você sabe isso de cor? Aí ele virou para mim e falou assim: Werner, esse é o nosso segundo hino. Todo cidadão austríaco sabe cantar essa música. E eu falei: caraca, tipo, sensacional. Ele falou assim: todo cidadão austríaco canta isso como um hino. E aquilo me tocou profundamente, deu um outro significado, inclusive, para essa música, né? A Ressurreição de Mahler, que é uma sinfonia que realmente vale a pena ouvir, maravilhosa, que a Filarmônica tocou na inauguração da Sala Minas Gerais. Vamos ouvir um pedacinho aqui então. Inclusive eu vou colocar um trechinho da gravação da Filarmônica, tá? Porque começa com os homens cantando no coral, depois entram as mulheres e tudo, o começo é dali, só que eu não vou colocar do começo não, porque tem essa coisa aí de começar a ouvir música e o Instagram ele pode cair por causa disso, né? Então nós vamos fazer esse esquema de continuar enganando. Eu vou colocar um trechinho, paro, mas eu já vou colocar já no momento apoteótico pra gente ver que maravilha, como que isso realmente pode ter essa contextualização de hino, né? Como que é uma coisa assim, eu imagino o povo austríaco assim, sabe? Vamos ouvir. Eu tenho que dar um pause. Espero que o Instagram não tenha me pego aí. E vamos continuar. Gente, isso é sublime. Sublime. Olha que hino. Olha que hino. Muito bem. Gustav Mahler, você está de parabéns. Vamos continuar. Só tomar uma aguinha aqui que minha garganta tá irritada. Muito bem. Um pouco mais para adiante, né, no tempo cronológico da minha vida, eu, há alguns anos atrás, tendo uma aula de inglês com um professor britânico,
Chris. E o Chris, ele é casado com uma brasileira, então assim, ele morou um tempo aqui no Brasil, tal, eu tive aulas com ele aqui em Belo Horizonte, e depois também a gente teve aula online, aquela coisa toda, né, antes desse momento pandêmico, mas enfim. Quando ele estava aqui no Brasil e eu ia na casa dele para ter aula, ele ficava sempre muito interessado em saber sobre os concertos na Sala Minas Gerais. Não, eu quero assistir, será que não vai ter um concerto aí para assistir e tal? Eu falei assim, Chris, não, semana que vem eu não vou estar aí. Aí ele falou assim, por quê? Qual que é o repertório? Eu falei, nossa, nós vamos tocar uma música do Edward Elgar. O Elgar é um grande compositor inglês, foi um cara que inclusive resgatou a música orquestral, a música sinfônica na Inglaterra, que tinha passado aí por um período que você não tinha grandes compositores ingleses, né? Você teve ali o Henry Purcell lá no Barroco, né? O Barroco, como o Handel também. E depois ali no período clássico, ali século XVIII, por exemplo, você não tem grandes nomes da música inglesa. Então o Elgar, né, já do século XIX, o Elgar foi esse cara que resgatou uma tradição da música coral e trouxe isso para a música sinfônica de uma maneira muito incrível. E ele, gente, que escreveu aquela música Pompa e Circunstância. Pompa e Circunstância é uma música muito conhecida. E lá no meio da Pompa e Circunstância tem um trecho que ele é cantado que começa, né, com Land of Hope and Glory, né, que assim, é a terra da esperança e da glória. E aí eu falei com ele, nossa, Chris, nós vamos tocar o Elgar. Aqui, né, nós vamos tocar o Elgar, Pompa e Circunstância. Aí ele... Nosso hino nacional britânico, nosso segundo hino nacional. Aí ele começou a cantar London, Hope and Glory. E bonitinho, assim, sabe? Cantou a música com a mão no peito, assim, fechou o olho e tal. Eu falei, nossa, eu não sabia. Eu falei, é o segundo hino inglês, esse trecho, quer dizer, a Pompa e Circunstância, mas esse trecho, né? Dessa parte da letra aí, que é maravilhosa. Aí eu separei aqui pra gente ouvir também. Onde está você? Está aqui. Ó, e aí o que é bacana, né? Todo ano, exceto possivelmente 2020, mas todo ano existe um festival na Inglaterra que chama, um festival de música, né? Que chama Proms. Esse festival ele é muito, muito famoso. E normalmente o festival se encerra com uma interpretação do Pompa e Circunstância. E aí o auditório, né, as pessoas dentro do auditório, 5, 6 mil pessoas, esses Albert Hall, né, lá de Londres e tal, e tem também um lugar em praça que eles colocam um telão, porque não é todo mundo que consegue ir assistir o concerto, né, o encerramento do Proms, então num parque coloca um telão, assim, milhares de pessoas assistindo, e na hora, gente, que toca Pompa e Circunstância, e na hora da letra, as pessoas cantam, assim, é bonito demais. É só colocar aí. Esse que eu tô pegando, por exemplo, é do Proms de 2009. Então colocar aí, Land of Hope and Glory Proms 2009. Vocês vão ver que espetáculo que é. Vamos ouvir um pouquinho. Pausa dramática para enganar o sistema, para eles não darem bomba e perder a live aqui, cair a live, vou continuar. Aí a Lu escreveu, é de chorar de lindo. Isso que a gente está ouvindo é o coro que está atrás da orquestra, né, num desses Royal Albert Hall, né, essas coisas assim, mas todo mundo da plateia está cantando e uma multidão de pessoas em praça à noite assistindo a transmissão do que está acontecendo dentro do teatro, cantando, assim, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Então fica aqui homenagem ao meu professor Chris,
né? Vou marcar ele no Instagram depois que terminar a live para ele poder ouvir essa homenagem que eu estou fazendo para ele. Então, muito bem. Então, já falei aí do Tchaikovsky, né? Aproveitando esse momento olímpico, que foi o que aconteceu com o Comitê Olímpico Russo. Já falei do Martin Grubinger, né? Na Áustria, a questão da Sinfonia 2 do Gustav Mahler. Estou falando agora do Edward Elgar, né? Pompa e Circunstância, que é considerado aí o segundo hino inglês, né? Que é essa coisa da gente colocar a mão no peito. E aí, gente, eu fiquei pensando no Brasil. Né, eu fiquei pensando no Brasil. Já já vou te chamar, viu, Kátia? O seu coisa sumiu aqui, mas você vai entrar comigo. E no Brasil, uma Olimpíada, que foi a Olimpíada no Rio de Janeiro, 2016, um momento que eu fiquei muito emocionado na abertura. Eu fiquei muito emocionado, gente. Foi no momento do desfile da Gisele Bündchen. Vocês lembram disso? Foi maravilhoso, gente. Tudo bem que a Gisele Bündchen, entendeu? Eu me emocionei muito por causa disso também, porque era ela. Mas assim, cara, tocando Garota de Ipanema do Tom Jobim. Garota de Ipanema do Tom Jobim. E aí a Gisele, cara, assim, ali na passarela, sabe? Fazendo aquele desfile ali. E aí o piso era projetado no piso umas imagens, uns projetos arquitetônicos do Niemeyer, umas coisas assim. Aí tinha um dos filhos lá do Tom Jobim que estava tocando piano, estava cantando Garota de Ipanema. E no final, onde ela ia chegar, tinha uma montagem bacana também, que se não me engano era um balé da Deborah Coker, dançando. Foi um negócio emocionante. Eu fiquei assim muito emocionado em ver isso, um espetáculo visual, sensorial, maravilhoso, e que realmente me conectou com com a minha origem, né, de ser brasileiro. A Kátia tá falando Garota de Ipanema, o segundo hino nacional brasileiro. Eu sempre falo isso pros meus amigos gringos. Olha, Kátia, que ótimo! Eu fiquei pensando nisso, sabia? Falei, olha, pode ser um outro que poderia ser um segundo hino nacional, né? Gente, a abertura do Carlos Gomes, né? O Guarani, a protofonia do Guarani, que toca aí, né? Quando as pessoas escutam, né? Pão, pão, pararão, normalmente espero ouvir assim, em Brasília, 19 horas, que é a música do horário do Brasil, né? Mas é uma música muito conhecida também, que a abertura ali, a protofonia do Guarani do Carlos Gomes. E é uma coisa interessante, porque o Carlos Gomes foi um grande compositor de ópera, ele estudou na Itália, dizem que o Carlos Gomes assim, é praticamente um compositor italiano, né, aos moldes ali de Verdi, principalmente, e eu acho que sim, mas a ópera dele que fez mais sucesso foi exatamente o Guarani. Por quê? Porque ele trouxe um pouco da nossa cultura para a ópera dele. É aquela história, né? O Tolstói, ele já disse há muitos anos, né, que se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Vou repetir. Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ou seja, Carlos Gomes foi muito famoso quando ele, a la italiana, retratou um pouco da terra dele, um pouco da origem dele, né? Lá com a história do Peri, da Ceci e tal, do Guarani, né, dessa história aí da ópera do Guarani. E é uma música que ficou realmente muito marcada, se toca muito Guarani, a abertura, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Normalmente orquestras que viajam para o exterior costumam tocar a abertura. Né? Aqui a Leonardo Souza está falando, tem a fantasia sobre o hino nacional brasileiro do Gottschalk, que eu não conheço. Para piano, sim, que é bastante interessante. Eu acho que eu não conheço, mas, quer dizer, não conheço assim de ler aqui, né? Pode ser de ouvir, eu conheça. Vamos ver então, rapidinho aqui, o Carlos Gomes, a abertura da protofonia. Essa daí todo mundo conhece, né? Aqui, ó, vota o Guarani. O Guarani representa muito mais. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente poderia ver, quem sabe, aí Aí eu tô falando como mineiro, né, gente? O trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa, mas eu fiquei questionando isso. E aí eu pensei no que músicas que eu escuto
e que eu tenho vontade realmente, assim, mais até do que o hino nacional brasileiro, nossa, eu coloco a mão no peito assim, ó, e fecho o olho. Sabe o que que é? É o segundo movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Gente, eu regi a Quinta Sinfonia de Beethoven com a Ovo, na estreia da Ovo, né, em 2019, em dezembro de 2019. Vocês podem procurar aí no YouTube, Orquestra Ovo, entra no canal lá. O concerto se chamou O Legado de Beethoven. Então, se colocar no YouTube O Legado de Beethoven, vai aparecer. A gente tocou outras músicas também, mas a gente tocou a Quinta Sinfonia inteira. Eu falei isso lá, porque é uma música que realmente, quando toca, eu brinquei com os meninos da orquestra. Eu falei assim, pessoal, o negócio é o seguinte, esse trecho da música para mim é um hino. É um hino de tudo que Beethoven queria, né, na vida dele, queria transformar, queria representar, e é o que eu quero também, coincide, que essa fraternidade entre os povos, essa aceitação, a tolerância, né, um hino à diversidade, enfim, é tudo isso que a gente quer, né, assim, como cidadão, enfim, isso é muito representado para mim nesse trechinho do segundo movimento da Quinta Sinfonia. Então eu falei isso com os meninos e falei com eles, olha, na hora, eu não sei se eu vou conseguir controlar, mas assim, o que eu queria mesmo é fechar os olhos, colocar a mão no peito, vocês continuam tocando, porque é um trecho ritmicamente muito tranquilo, né? É uma parte da Quinta Sinfonia que ela não é muito difícil. Eu vou colocar a minha luz de novo aqui, porque caiu a minha luz. Então é uma parte da música da Quinta Sinfonia que ela é muito tranquila. Aí eu não tive dúvida, cara. Eu fechei os olhos, coloquei a mão no peito e os meninos continuaram a tocar. Foi lindo, assim, e ouvir aquilo dali foi lindo. Então eu vou colocar para vocês um trechinho do concerto da Ovo, para a gente poder ouvir, tá? Que é o segundo movimento da Quinta Sinfonia do Beethoven. Gente, eu quase choro quando eu escuto isso. É bonito demais da conta. Então é algo muito representativo para mim, assim, esse hino, né? Esse trecho da música de Beethoven. Gente, o hino da União Europeia, desde a década de 80, início da década de 80, não sei, qual que é o hino da União Europeia? Se vocês colocarem lá, European Union Anthem, né? Hino da União Europeia, no Google, vai aparecer o quê? Vai aparecer um vídeo só com a logo da União Europeia, né, aquelas estrelinhas todas e tal, e se você dá um play, o que você escuta? Ó, o que a gente escuta? É mole ou que é mais? Tô vendo aqui no meu computador, ó, as estrelinhas amarelas, né, naquele fundo azul, e hino da Europa. Hino da Europa. É isso aí. Sabe quantas visualizações tem esse videozinho de 2 minutos e pouco aqui, ó, do hino, né, da Europa? 5.580.809 visualizações. Engraçado, né? Engraçado porque assim, aí tem 42 mil joinhas e tem 13 mil de joinhas. Não sei como é que chama isso, aí não dá pra entender, né? Mas enfim, é isso aí, viva a diversidade. E aí a letra. A letra tá em... Que língua é essa aqui? A letra tá em inglês, né? E da Ode à Alegria, né, do Beethoven, o texto de Schiller, que ele faz. Muito bem, pessoal, então eu já falei dos hinos, desses hinos não oficiais, eu acho isso fantástico. Deixa eu ver se eu consigo voltar a minha luz agora para eu receber a Kátia. Se a Kátia ainda estiver aí, Kátia, agora eu quero conversar com você. Vamos conversar agora, ó. Ode à Alegria, é isso aí.
Solicitações. Vamos ver se minha luz volta. Opa, voltou forte demais. Isso. E aí? Hello! Tudo bem? Tudo jóia, Werner? Tudo bem? Todo mundo aí? Boa noite. Werner, você acabou me botando em maus lençóis, tá? Por quê? Porque você tá falando de hinos sublimes, né, de música de concerto. E quando eu vi o título da live, eu achei que era qualquer tipo de música, né? E você, no cartaz, você colocou um pódio. Então, eu escolhi a medalha de bronze, a medalha de prata e a medalha de ouro. Só que as músicas, Maravilhoso! só que as músicas que eu tinha escolhido são músicas populares, né? Eu não sei se de repente eu vou desvirtuar a sua proposta. Não, Kátia, olha aqui, de jeito nenhum. Olha, eu não falei no início da live que o Comitê Olímpico Russo, a primeira proposta deles de hino era uma canção popular russa. Foi uma canção popular russa que eles Ah, propuseram, mas como ela estava associada ao regime soviético, foi uma música que ficou assim muito conhecida e foi muito tocada durante a Segunda Guerra Mundial, eles vetaram. Mas assim, eu ah, falei daqui da Garota de Ipanema, então é isso mesmo. Por exemplo, eu citei o meu caso com o segundo movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, porque para mim, realmente, quando eu escuto, eu sinto fisicamente uma vontade assim de colocar a mão no peito, pelo que essa música representa para mim, em uhum. termos assim de virtude, entendeu? Então você pode, é o que você quiser, eu não estou querendo, entendeu? Limitar Tá, nada. então tá. Antes de falar aqui, você colocou a mão no peito em alguns momentos aí, né? E eu lembrei, não sei se você já viu na Copa do Mundo, ou até em Olimpíada, os mexicanos, eu acho fofo. Eles não colocam a mão no peito, eles colocam assim, ó. Você já viu? Eles colocam, tipo assim, cobrindo o coração. Você tá dando pra ver aí? Não? Sim. Pois é, eu acho tão bonitinho. Mas enfim. Olha, eu já tive um hino do coração que era aquele: existe um grande clube na cidade. Mas esse daí, ó, já era, já era. Tem 2 anos que eu nem lembro mais como é que é, entendeu? Ai, Kátia, que ótimo! Adorei! Mas, ó, vamos mudar de assunto que eu não quero me queimar aqui, não. Deixa eu te contar uma coisa rapidinha. Aham. Ó, o Mequete, ele é de São Paulo. Certo. Mas quando ele veio para Belo Horizonte, começou a reger a Filarmônica, ele. Como é que é, gente? Quando você se. Ele simpatizou com o Cruzeiro. Então, por exemplo, aqui em Minas ele é cruzeirense, Aham. né? E toda vez que tem ensaio e que vai falar, por exemplo, não, pessoal, vamos pegar da letra C, vamos pegar da letra A, vamos pegar da letra G, ele nunca fala, vamos pegar da letra G de Galo, vamos pegar. Não. Quando a letra C é C de Cruzeiro. Entendeu? Aí, no laboratório de regência, era uma letra C. Aí ele falou assim: não, vamos pegar aqui da letra C. Aí ele falou assim: não, eu não posso falar mais letra C, né? De quê? Eu vou falar de outra coisa, por causa da situação do Cruzeiro. Aí teve um atleticano da orquestra e falou assim: letra C de série C. Ô, Kátia, foi uma gargalhada na orquestra. E o Mequete fez uma cara brava pra ele, assim, sabe, olhou pro lado, assim, né? Aí falou, letra C de qualquer coisa. Ele falou outra coisa. Sensacional. A gente está indo para esse rumo aí, infelizmente, né? Fazer o quê? Mas enfim, Werner, eu não quero monopolizar, né? Porque de repente tem fila aí. Mas se fosse escolher um hino assim de música erudita, para mim seria Aleluia de Handel. Porque essa é uma música, principalmente quando a gente vê com coral, né? E eu já regi, eu já regi algumas vezes o Aleluia de Handel. Gente, arrepia até a sobrancelha, assim, uma coisa impressionante. É realmente, a gente realmente entende por que que o rei da Inglaterra, quando ouviu a estreia do oratório, né? O oratório, o Messias, por que que ele se levantou e todo mundo se levantou atrás? A gente entende, porque realmente é uma coisa assim, transcendental, uma coisa assim, divina realmente. Mas deixa eu te falar aqui, Com certeza. deixa eu te falar aqui rapidinho dos meus 3 hinos. Porque
Eu acho que, na minha concepção, para ser um hino, assim, claro que música instrumental, ela mexe com a gente, mas quando a música tem uma letra, tem uma mensagem, eu acho que impacta mais, assim, né? Porque você se identifica com aquela mensagem. Então, assim, medalha de bronze, já que estamos em clima de Olimpíada, a medalha de bronze para mim foi uma música que eu escutei hoje à tarde. Eu estava fazendo algumas tarefas aqui e eu estava com a minha playlist lá ligada, né? E tocou. E essa música, toda vez que eu escuto essa música, eu falo, meu Deus, que letra! É a seta e o alvo do Paulinho Mosca. Eu acho a letra dessa música muito sensacional. E assim, toda vez que eu escuto, eu fico assim, ainda bem que eu tô do lado do Paulinho, sabe? Tipo, que eu até deixei aberta aqui a letra. Eu falo de amor à vida, você é de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Eu acho essa letra, assim, sensacional. E é uma música, assim, ela realmente me toca profundamente. A medalha de prata, eu dividiria. Eu dividiria entre uma música. Eu não sou fã do Renato Russo, mas ele fez uma parceria com o nosso Flávio Venturini, né? E eu acho uma música maravilhosa. A melodia é muito doce e a letra é muito maravilhosa, que é Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. É muito lindo, né? Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Né? Então são coisas assim que a gente já se viu nessa posição, né? Então essa música, eu daria a medalha de prata para essa e Maria Maria, do nosso Milton Nascimento, que é demais, mas é preciso ter força. Eu amo essas, com certeza, eu amo essas músicas sabe, de positividade, de otimismo, que sabe, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria Maria, misturador e alegria, mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu acho isso, assim, magnífico, essa letra. E a medalha de ouro eu dou para também o nosso Milton Nascimento nos bailes da vida. Eu acho essa letra fantástica, porque eu sou de uma geração de músicos fominha, sabe? Eu não sou da geração do Milton Nascimento, né? Ele é mais velho que eu, mas eu ainda peguei essa geração de gente que foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão, de tocar um instrumento, de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Então, assim, eu acho isso assim, eu me identifico com essa fomeagem, sabe? Essa gana, esse prazer de fazer música, né? Então, eu gosto muito dessas músicas aqui que eu citei, para mim são hinos, principalmente por causa da letra, da mensagem que trazem, entendeu? É isso. Kátia, aqui eu quero te agradecer demais, assim, porque maravilhosa a sua contribuição, a sua colaboração. Eu tenho que falar uma coisa aqui, pessoal. A Kátia, pensa nessa pessoa empolgada. Tipo assim, imagina pensa uma velha que eu fiz a propaganda. Quase isso, né, velho? Eu fiz o convite da live, porque assim, eu prefiro fazer o convite da live mais próximo da live do que colocar lá de manhã, porque as pessoas ficam mais atentas com o negócio que vai acontecer ali. Eu fiz, cara, ela pegou, ela bancou a ideia, tipo assim, se preparou e entrou na live, cara. Eu pensei no pódio, não sei o que, são 3 músicas, a medalha de prata de vídeo com a outra, que sensacional, Kátia! Sensacional! Uai, ó, que legal. A Linda tá na 5ª turma, né? Ela tá falando aqui, Maria Maria. Enquanto você tava falando aí, eu coloquei aqui o Maria Maria, né? Eu acho que, deixa eu ver um maisinho aqui, não tem mais ninguém que quer participar. Então eu vou dar aqui, ó, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, vou bater um martelinho. Se ninguém mais quiser participar, eu vou fazer o seguinte. Você não vai sair ainda, Kátia. Eu já tô com o YouTube aqui em Maria Maria no ponto, pra gente ouvir um pouquinho da Maria Maria. E aí eu desligo. E o que eu queria só falar aqui, como
como que é essa questão das características, né? Os hinos, normalmente, eles têm uma letra, é óbvio, né? Tem uma letra que exalta tudo aquilo dali. É uma questão minha, né? Ela é da minha natureza, né? Eu não consigo ser diferente disso, apesar de às vezes me esforçar. Eu não consigo prestar atenção nas letras da música, você acredita? Sério? Olha. Não consigo, Kátia. Então, assim, por exemplo, se as pessoas falam assim, nossa, Werner, mas você gosta tanto de rock progressivo, você escuta rock progressivo tem 30 anos, você não sabe o que significa as letras, você fala assim, cara, não me interessa o que significa as letras. Tipo, eu curto a música. Então, olha só, foi inconsciente, mas agora é que eu tô pensando. O segundo movimento da Quinta Sinfonia não tem letra. E para mim é um hino para mim. Entendeu? Não tem letra. Né? Não tem nada. Quando eu falei do trenzinho caipira, não tem letra. Então, eu não tenho esse. Quando você leu a letra do Paulinho Mosca, porque o Paulinho Mosca, principalmente aqueles 2 discos dele, o Muito e o Pouco, né? São os discos que eu escuto demais, assim, com a Ana Paula, minha esposa. A gente escuta muito Paulinho Mosca, assim, escutamos mais, assim, mas de vez em quando tem a fase, né, de escutar Paulinho Mosca. Você até comentou que já foi num show, teve com ele, foi muito legal. Isso. Eu lembro. Exatamente. Eu lembro. Exatamente. Então, assim, as músicas são lindas, eu até canto, às vezes, as letras, mas não fixa. Tipo assim, eu tô cantando por causa da melodia, eu nem tô sabendo o que eu tô cantando, entendeu? Às vezes, assim. É como se quando eu estou escutando uma música que tem uma letra, é como se eu tivesse uma dislexia, entendeu? Do sentido da palavra. Assim, é muito doido, mas assim. Aí, quando a Ana Paula, às vezes, ou alguém fala assim, cara, já prestou atenção na letra dessa música? Eu normalmente falo assim, não, nunca prestei, mas vamos prestar atenção agora. Aí eu presto atenção, absorvo aquilo dali, nossa, é bonito demais, maravilhoso. Mas na próxima vez que eu escutar de novo, eu vou estar ligado na música. Então, assim. Agora que eu saquei que o que eu sugeri que seria hino para mim, não tem letra. Exatamente, por isso Né? que eu comecei falando que você me colocou em maus lençóis, porque além de ter escolhido só a música erudita, era tudo, né, música sem... Tudo bem, o Ode à Alegria tem letra, né? Tem. Mas a maioria das músicas que você mencionou não tem letra. Eu falei, meu pai, e agora? O que eu faço? Eu mantenho? Não, mas é isso, Não, mas aí nesse caso aqui é você que tem mais razão que eu, porque os hinos eles têm. E o que eu achei lindo do Comitê Olímpico Russo é isso. Cara, foi um concerto para piano desse que foi dos maiores compositores da história, né? Olha o que a Lu tá falando aqui, ó, medalha de ouro para ela. A Lu é bailarina, né? É o padedê do balé O Quebra-Noves, do maravilhoso Tchaikovsky. Aí, Lu, aí, ó, medalha de ouro da Lu, Tchaikovsky, mais uma vez. Então, pessoal, quero agradecer demais, assim, foi super legal, eu fiquei super empolgado para fazer essa live, ainda mais que a gente está vivendo esse momento de Olimpíada, né? Aconteceu essa coisa aí do Tchaikovsky, que eu achei legal falar um pouco sobre isso e relatar um pouco disso que eu vivi, desses casos que eu contei, né, um segundo hino inglês, um segundo hino austríaco, comecei a refletir sobre essa questão do Brasil e tal. Então é isso, gente, eu acho que assim, a gente apurar a nossa acuidade auditiva, a gente aprender a ouvir melhor música, em última análise, aprender a ouvir melhor o mundo, aprender a ouvir melhor o outro, né? Então, assim, o enriquecimento cultural através da história da música, ele é muito significativo, ele é muito eficiente. Então, essa é a mensagem que eu estou querendo trazer. Eu vou tirar o fone de ouvido aqui de novo, porque eu fiquei com medo de dar problema na gravação com a Kátia. Kátia, obrigado. Nós vamos ouvir um pouquinho de Maria Maria. Com Maria Maria, vamos lá. Maria, Maria, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é o coração, é a dose mais forte de uma gente que vive quando deve chorar e não vive apenas aguenta.